Então, antes de você curtir o programa Em Renovação aqui na Simples, eu quero te lembrar que o programa Em Renovação tem o patrocínio do Açougue do Dilcinho, da Bike Off, da Contabilidade Joana, da Igreja Batista em Renovação Espiritual. Também tem o patrocínio da Movimente Academia, a academia que o Gustavo Luiz treina. Tem também o apoio da Guilf Confecções e também tem o apoio ali do Império Mineiro, esse novo restaurante de comida mineira que está fazendo o maior sucesso ali no bairro do Porto Velho, no calçadão do Porto Velho, ao lado da igreja católica ali, da igreja Santa Rita de Cássia. Você vai encontrar ali o açougue Império Mineiro, que já virou assim, tá todo mundo apaixonado com a comida que é feita ali, comida caseira de verdade, comida caseira top. Quer comer uma comida daquela assim da roça, que a mãe faz, sei lá, eu não sei. Quer comer uma comida caseira, uma comida mineira, de qualidade, daquela assim bem tradicional? Você vai ali no Império Mineiro, que fica ali no Porto Velho, no calçadão, perto do calçadão ali do Porto Velho, ao lado da Igreja Católica Santa Rita de Cássia. Não tem como errar. Chega de falar, vamos para o programa Em Renovação. Muito bem, tá aí você na sexta-feira, junto com a gente aqui na Simples, e logicamente já começo a falar com você para divulgar o nosso trabalho, compartilhar, mandar para quem você conhece, para quem você não conhece também, colocar nos grupos, logicamente se inscrever no nosso canal. E já vou dando uma dica também, se torne também um ofertante aqui da Simples Web Rádio. Você pode ter sua divulgação sendo feita dos nossos conteúdos aqui na Simples, e também logicamente pode procurar a gente pelo nosso Instagram e fazer o seguinte, pegar e falar, olha, eu quero ter um programa aí com vocês, quero ter meu podcast, quero fazer alguma coisa da minha igreja. Como é que eu vou fazer? Você vai entrar em contato com a gente pelo Instagram da Simples, lá você tem o nosso WhatsApp, ou também pela mensagem do Instagram, e fazer as suas perguntas. Nós estaremos ali pronto para te atender, para tirar todas as suas dúvidas, e de repente você virá um colega nosso de trabalho aqui da Simples. Quero lembrar também que daqui a pouquinho já estou liberando para o pastor Marcelo lá no Monte mandar a palavra de Deus e orar junto com a gente, que nós estamos numa campanha do Monte Abençoada. Estamos também fazendo o nosso momento de oração lá na igreja, das 6 horas até as 8 horas da manhã. Você, evangélico ou não, tá? Você pode, às vezes, passar indo pro trabalho, dar uma paradinha rápida lá. Nós estamos na parte do batistério, onde é feito ali o culto de oração às segundas-feiras na igreja. A gente está ali todo dia, das 6 da manhã até as 8 em oração. Você pode ir pro trabalho, de repente passar ali, ou tá caminhando, correndo, sei lá. Você vai passar ali e vai fazer o quê? Fica um pouquinho, ora, e depois vai embora e toca o seu dia, tá bom? Outra coisa que eu quero também falar da agenda da nossa igreja. Hoje, sexta-feira, nós temos ensaio do Coral Osana, e também temos a reunião do pessoal do RDA e também os jovens casados ou solteiros. Não, casados, solteiros é amanhã, no sábado. No sábado, nós temos o encontro dos jovens solteiros, tá bom? E também, no domingo, nós temos a consagração, às 7 horas da manhã. Às 9 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical, ao qual o Gustavo Luiz aqui dá estudo para a turma de Gênesis. Um abraço aí para toda a turma de Gênesis. E também, às 19 horas, o Santo Culto lá acontecendo a partir das 19 horas. Gustavo Luiz, mas onde é que fica a Igreja Batista em Renovação Espiritual? A Igreja Batista fica ali na Jaqueira, próximo à antiga cooperativa de leite. Mas se você quiser achar bem rápido, você pode fazer o seguinte, pega e fala o seguinte, olha, eu quero ir na igreja do Pastor Plínio. Pronto, você vai achar bem mais rápido, tá bom? Mas o nome da igreja é Igreja Batista em Renovação Espiritual, tá bom? Aí de repente tem um crente chato aí, de repente naquela de, mas é a igreja de Jesus, sem dúvida. Mas o pessoal pegou o hábito de falar, né? Igreja do Pastor Plínio, esse pastorzão, essa nossa referência, não só no meio evangélico, tá? Em outros segmentos religiosos também, é uma pessoa maravilhosa. Enfim, continuando a agenda, deixa eu ver aqui, segunda-feira tem um culto de oração, às 19 horas e 30 minutos. O culto de oração acontece ali onde é o batistério, na parte baixa da igreja ali. Depois, na terça-feira, temos um culto interno ali com o pessoal da igreja. Quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, temos também o culto às 19 horas e 30 minutos, é o culto com a campanha falando do Espírito Santo, tá bom? Quinta-feira, reunião da União Feminina, entendeu? E sexta-feira, retornamos de novo com a questão ali do pessoal do coral e também o pessoal do RDA, tá ouvindo?
Muito bem, sem mais delongas, vamos diretamente agora com o nosso amigo pastor Marcelo Balbino, lá do Monte, trazendo uma palavra para o seu coração e também orando. Vamos orar um junto com o outro, tá bom? Eu sou Gustavo Luiz, esse aqui é o Em Renovação, programa apresentado pelo pastor Marcelo, mas nesse período aí de Campanha do Monte, a gente vai estar por aqui fazendo, cuidando do programa aqui no estúdio, enquanto isso está lá o pastor Marcelo no Monte, trazendo a palavra pra gente, orando, tudo juntinho. Um abração, ótimo final de semana, até sexta-feira que vem, se Deus assim permitir. Com vocês aí, pastor Marcelo Balbino. Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos pela segunda vez falando diretamente do monte, isso mesmo. Na semana passada vocês ouviram uma palavra e hoje também nós resolvemos compartilhar com vocês e queremos iniciar fazendo uma pergunta para você que está ao alcance dessa programação. Porventura vocês receberam o Espírito Santo? Eu vou perguntar de novo, recebeste o Espírito Santo? Essa pergunta, antes de você me responder, eu quero que você pense, porque Paulo fez essa pergunta quando encontrou com aproximadamente 12 homens que tinham se convertido. Ele chega para eles como quem não quer nada, ou como quem estava batendo um papo, e pergunta para eles se eles tinham recebido o Espírito Santo. E a resposta deles foi: nem ao menos ouvimos falar desse Espírito. Nem ao menos ouvimos falar do Espírito Santo. Hoje, baseado nessa passagem bíblica de Atos capítulo 19, no versículo 2 em diante, nós queremos lembrar a você que está nos acompanhando da existência do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é um poder. Não, o Espírito Santo traz força, o Espírito Santo traz poder, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus, se referindo ao Espírito Santo, ele diz: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês sozinhos, em João 14. Ele fala: enviarei outro Consolador. Isso falando a respeito do Espírito Santo. E ele vos convencerá, ele vos guiará em toda a verdade. Ele testificará que vocês são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Nós temos várias passagens bíblicas que revelam isso. E ele está dentro daquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Pessoas arrependidas da vida errada sem Deus e que agora estão decididos a consertar os seus erros. Pessoas que estavam buscando a Deus de maneira errada, mas que agora, ao encontrar o Evangelho, resolveram mudar de vida. Essas pessoas, elas não conseguem sozinhas. Jesus, em João 15, ele vai dizer no versículo 5, né, quando ele fala que ele é a videira verdadeira e meu pai é agricultor, né, a vara que em mim não dá fruto, né, ele arranca e joga fora, mas a que dá fruto, né, ele poda para que dê mais fruto ainda, né. Ele diz claramente que o ramo, né, fora da vara não tem vida. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus dizendo isso em João 15. E realmente ele, sabendo que não podemos fazer nada sem ele, enviou como promessa o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida da igreja, habita na vida de cada pessoa pecadora, reconhecida como pecadora, que se arrependeu quando chegou diante do Evangelho. Você é uma pessoa que pode receber o Espírito Santo. Talvez você não tenha recebido, talvez você não tenha sido batizado em nome de Jesus. O Senhor, quando estava para ser assunto ao céu, voltar para o Pai, ele reunindo os seus discípulos, ele fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Lá em Mateus, né? Isso ele fala em Marcos, mas em Mateus vai narrar da seguinte forma: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer o que eu tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor não só manda a gente anunciar o Evangelho, mas aquelas pessoas que recebem o Evangelho precisam ser batizadas, precisam ser mergulhadas nas águas. Por quê? Porque o batismo nas águas, ele revela a sua identidade publicamente, revela a sua decisão publicamente. É um compromisso público que você faz, né, quando está começando a sua vida transformada, a sua vida ao lado de Cristo. Tínhamos uma vida que aumentava pecado, tínhamos uma vida de escravos de pecado, a gente não tinha domínio sobre o pecado. Agora que encontramos a Cristo, passamos a dominar o pecado, passamos a vencer o pecado está diminuindo até que alcancemos o céu com Jesus. Mas isso só é possível por causa do Espírito Santo. Jesus disse que sem Ele não tínhamos condições, não teríamos condições de vencer as lutas, as tentações. Olha como Jesus mostra pra gente. Jesus viveu 30 anos como um homem comum. Aos 30 anos ele é batizado e imediatamente o Espírito Santo desce sobre ele. Se você for pegar a história de Jesus depois do batismo, depois do Espírito Santo, você vai ver que é milagres, um após o outro. Jesus não opera nenhum milagre antes de receber o Espírito Santo, antes do Espírito Santo tomar ele. Porque ele tinha que mostrar a sua humanidade e também a mudança que ele sofreria, que ele passaria a ter com a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, não sei se você se lembra, ele na primeira condução de Jesus, ele leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então percebemos que o Espírito Santo na vida de Jesus já muda a vida de Jesus. E você vê que Jesus vive 3 anos de glória, 3 anos no poder, consegue vencer as suas lutas, quando a coisa aperta, corre para o monte e vai conversar com o Espírito Santo. E vai pedir socorro ao Espírito Santo. O Espírito Santo fortalece ele. O que ele está querendo dizer com isso? Mostrar com a sua vida que nós também, com o Espírito Santo, somos diferentes. Um exemplo claro. Os discípulos, olha, um traiu, outro negou e os outros fugiram, abandonaram Jesus. Foram, de certa forma, desleais. Estavam sabendo que Jesus até poupa eles, mas eles deixaram Jesus no pior momento. Jesus então é entregue, morre, ressuscita. Ao ressuscitar, vai encontrar com os discípulos e vai soprar neles o Espírito Santo. Ou seja, a vida dos discípulos sem o Espírito Santo é uma vida de negar Jesus, é uma vida de trair Jesus, é uma vida de abandonar Jesus, de se desviar do caminho. Mas, após receberem o Espírito Santo, esperaram 50 dias, 40 com Jesus, 10 sozinhos pela promessa, receberam o poder do Espírito Santo e a Bíblia diz que aqueles medrosos se transformaram em heróis. Passaram a pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, a ponto de arrebanhar um número muito grande. Logo na primeira pregação de Pedro, ousada, intrépida, Pedro já ganhou quase 3.000 almas. Depois mais 2.000, 5.000, foi somando. Por quê? Porque agora estava cheio do Espírito Santo. Então nós vemos uma história dos discípulos sem e uma história dos discípulos com. Não pode ser uma força, não pode ser um poder, é uma pessoa conduzindo alguém. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. E eu te pergunto, já recebeu o Espírito Santo? Olha o que você viu Jesus, 30 anos, sem receber o Espírito Santo. E você vê Jesus agora, recebendo o Espírito Santo, fazendo um ministério lindo, que mudou a história da humanidade. Você vê os discípulos que andavam com Jesus, sem o Espírito Santo, negando, criando problemas e dificuldades, mas após receber o Espírito Santo, eles com ousadia e intrepidez, eles não só vivem, mas morrem por Cristo, morrem pela causa. Vocês estão entendendo o impacto que é o Espírito Santo na sua vida? O que você está esperando? Receber o Espírito Santo? Pastor, como que eu faço para receber o Espírito Santo? Primeiro, reconheça Jesus na sua vida. Se arrependa dos seus pecados e decida por uma nova vida. Aceite Jesus e você recebe imediatamente. Olha o que Pedro vai falar. Olha o que Pedro vai falar. Arrependam-se e convertam-se. Arrependei-vos e convertei-vos e sejam batizados em o nome de Jesus e recebam o dom do Espírito Santo. A sequência é arrepender, logo em seguida converter. Terceiro, ser batizado nas águas em nome de Jesus. E por 4, receber o Espírito Santo. Você precisa fazer essas coisas. É simples. Fazendo isso, você recebe o Espírito Santo e vai ter o poder que precisa, vai ter uma pessoa que vai liberar poder, vai liberar direção, vai te dar reforço,
a força que você precisa para viver esse evangelho. Nós só estamos aguentando por causa disso. Nós só estamos de pé por causa disso. Eu vim nessa manhã apresentar para você o Espírito Santo. Só lembrando, depois que Paulo fez a pergunta e eles disseram que não tinham nem falado a respeito da existência do Espírito Santo, Paulo então ora, eles são batizados e logo em seguida impõe as mãos sobre eles, recebe o Espírito Santo e o poder de Deus é manifesto. Profetizam, falam em outras línguas e saem com autoridade para pregar. Você também tem acesso a esse poder se você crer e quiser receber. Pode ser hoje, pode ser agora. Não perca tempo. Receba o Espírito Santo. Ele está agora ministrando ao seu coração. Ele pode fazer você mudar de vida. Pai, em nome de Jesus, daqui do monte, nós queremos orar e interceder para alguns dos seus filhos que já aceitaram o seu evangelho, mas ainda não receberam o Espírito Santo. Recebam agora, em nome de Jesus, o Espírito de Deus. Para alguns irmãos, Senhor, que já receberam o Espírito Santo, mas não foram revestidos desse poder. Ó Deus, que esse poder seja liberado sobre a vida deles. Para algumas pessoas que ainda não se converteram, por isso não têm ainda o Espírito Santo, que essa manhã, que esse momento, eles recebam essa palavra, se arrependam dos seus pecados, Senhor, e que possam receber o Espírito Santo. É a nossa oração. Recebam o Espírito Santo de Deus. Sejam cheios dessa glória e tenham suas vidas transformadas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.